Boa noite, povo de Deus, paz e bênção. Eu queria que vocês ficassem de pé agora, todo mundo. Eu não vi ninguém falando com ninguém, que negócio é esse? Então, acha alguém que está longe de você e dê um aperto de mão, um abraço, a intimidade que você tem, diga, que bom que você veio. Aí, gente boa. É isso aí, muito bem. Gente, nós podem sentando, nós estamos com um desafio, uma coisa de criança, mas que muitos adultos não sabem ainda, que é memorizar os livros da Bíblia em ordem. Antigamente, não muito antigamente, né? Algum tempo atrás, a gente brincava na igreja com uma coisa que a gente chamava de espada para o ar. A Bíblia é chamada de espadas. Quem brincou disso? Quem brincou disso? Eu não cheguei porque eu já sou mais desse tempo aqui. Estou brincando. Então era muito legal porque para você achar o livro da Bíblia, você tinha que saber a ordem. Por exemplo, os caras dissessem assim, Apocalipse, não sabe onde é que está o Apocalipse? Eu queria para frente da Bíblia, ele já perdia tempo, porque quem sabia onde estava o Apocalipse já ia lá para o final. Né? Aí quando falava Naum tem na Bíblia aí o negócio pega. Então, nós estamos com um desafio de memorizar, né? Os times aí estão desafiados, os líderes de times, é muito legal para você saber. Primeiro, pelo menos os livros na ordem do Velho Testamento e do Novo Testamento, e depois a gente vai falar um pouquinho como que é dividida essa coleção. Mas na próxima semana, então, já vai valer ponto, tá bom? Nós colocamos uma musiquinha, porque se você conseguir cantar a musiquinha, vai ficar na tua mente a sequência dos livros. E aí você vai conseguir citar sem precisar cantar. Agora, se alguém quiser cantar, como o Mesquita e a esposa dele, vocês vão cantar hoje? Eu achava que eles iam fazer uma apresentação hoje aqui. Mas aí eu vou dar então uma trégua. E semana que vem, quem quiser entrar, vai ser uma brincadeira, vai ser agradável, mas ao mesmo tempo vai ser didático, né? Nós vamos estar aprendendo uma coisa muito útil, que é realmente... Paulo diz que a gente tem que manejar bem a palavra da verdade. Então, se o crente não sabe isso, é complicado. Nós precisamos, todos nós, memorizar os livros da Bíblia, tá certo? Vamos orar por esse tempo de administração agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos mais uma vez por estarmos aqui. E porque nós temos liberdade de ministrar a tua palavra. Que a sua palavra agora seja uma poderosa semente que alcance nossos corações e nossas mentes. E que essa semente frutifique em nós. E ao frutificar, que nós possamos assim revelar o teu nome, revelar a tua justiça, revelar o teu amor onde formos. Ajuda-nos, Senhor, a viver de um modo digno da tua presença e de modo que o Senhor aprove. Que a sua palavra hoje, Senhor, seja como a espada que o Senhor diz de dois gumes, que penetra o mais profundo do homem, na divisão da alma e do espírito, e que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Usa-me com poder e com autoridade, na dependência do Senhor, porque eu aqui estou, Senhor, sem merecer. Eu aqui estou, Senhor Deus, apenas pela tua graça e misericórdia, para ser útil nas tuas mãos, para o louvor da tua glória. Por isso que somente tu recebes toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. A igreja diz amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Agora eu gostei. Maravilha. Gente, nós estamos aqui na nossa caminhada, tratando sobre livro Resolução de Conflitos, que é esse livro aqui. Eu espero que você esteja lendo. Porque só assim você vai entender muito mais do que aquilo que eu tento explicar aqui nas minhas condições, naquilo que eu tenho sido capaz. Né? E nós vamos falar hoje sobre duas coisas importantes. Você sabe que nós temos dois tipos de reações básicos em relação ao conflito e, na verdade, em relação a qualquer coisa. Aquilo que nós chamamos de reações internas. O autor chama de reações não bíblicas ao conflito, reações
questões internas e questões externas. O que acontece é que você e eu fomos feitos perfeitos, não é? Eu acho que eu ainda estou mais ou menos perfeito, né? Você olha assim para o cara, né? Não estão tão arrumado, não. Estão meio sofrido, né? Estou brincando. Mas o que deformou a gente mesmo, não tem nada a ver com fisicamente, foi o pecado. O pecado, quando ele entrou na vida do homem, ele fez um estrago devastador. A coisa que nós talvez pudéssemos aproximar, ainda, talvez a palavra dela não fosse aproximar, porque ainda fica muito longe, do que o pecado causou na existência humana, é quando a gente pensa num vírus ou numa doença incurável, né? Um câncer ou uma AIDS, uma doença que vai devastando, que vai destruindo toda a base, toda a sua capacidade de pensar, toda a sua capacidade de desejo. Você já pensou como que era o desejo no Éden? O desejo era perfeito. Você já pensou como era os sabores? Os sabores antes do pecado eram perfeitos, né? A nossa vontade seria perfeita, o nosso raciocínio seria perfeito, a capacidade de decisões não haveria dúvidas. Você decidiria com completa facilidade, porque não havia nada que te trouxesse dúvida. Você imagina as piadinhas que a gente conta sem graça. Eu acho que no Éden era tão inocente que caiu uma folha e eles ficavam rindo. Era uma coisa muito feliz, muito alegre, porque não havia mal, né? E eu até brinco que as mulheres, quando as mulheres estão vindo agora, mas quando a gente começa a brincar com o time, a minha esposa, por exemplo, já faz assim. Aí elas acham que as nossas brincadeiras são brincadeiras meio bobona. É ou não é, mulherada? É. Só eu falei. É ou não é? Elas acham mesmo. Mas eu acho legal isso, num certo aspecto, porque são brincadeiras de criança, brincadeira de time. Não tem ofensa. Você vê, no mundo lá fora, muitas brincadeiras com homem, dizer, fala, viado, chegou? É assim. É. E não tem graça isso, né? Mas são consequências do pecado. Então, o nosso desejo, a nossa vontade foram corrompidas e, consequentemente, as nossas atitudes também, né? E quando nós estamos envolvidos em conflitos, nós vamos gerar reações que muitas vezes podem até piorar a situação ao invés de melhorar, não é? E o autor fez uma relação de uma série de atitudes, de comportamentos que muitas vezes nós expressamos diante de um conflito. Então, ele fala, a primeira questão interna não bíblica que nós manifestamos em nossas atitudes, no nosso comportamento, muitas vezes, na maioria delas, com os nossos familiares ou com quem está mais perto. A primeira ele chama é a de vencedor, que é uma mentalidade de um advogado arrogante. É aquela pessoa que, quando está diante de um conflito, ela só consegue enxergar ela. Isso é muito interessante, especialmente nos casamentos. É aquela relação do perde-ganha, mas tem um detalhe, eu sempre ganho. Não é? Então, muitas mulheres reclamam disso, homens também, né? E o conflito só está resolvido quando aquele que se manifesta, se movimenta como um advogado arrogante, se posiciona e o outro tem que se calar. Não é? E o que normalmente se usa num conflito esse tipo de pessoa? Veja, são atitudes não bíblicas que nós estamos falando. Então, quais são as armas dele? A intimidação, a manipulação. Ele usa o que mantém ele nessa estrutura, é uma posição de orgulho, ele sempre pune, ele coloca, ele se movimenta com uma autoridade falsa, ele é inflexível. Talvez você já tenha trabalhado com alguém assim, ou quem sabe até uma figura de autoridade, seu pai, o seu avô. Às vezes os mais antigos,
eram bem duros. Eu lembro de alguém contando que quando ele era pequeno, se a mãe dele colocava comida e aquilo vinha da geração anterior, e se ela colocasse uma certa quantidade de comida, a criança tinha que comer aquilo, porque se ele dissesse quero mais, ela colocaria tudo que tinha na panela e ele teria que comer tudo. O que vocês acham disso? Era uma atitude extremamente arrogante, intimidadora, humilhante. Então, a pessoa, de um certo modo, quando se trata de uma criança, ela se vê tolhida. E o que é que acontece com a geração seguinte? Possivelmente, comportamentos como esse vai ser repetido na próxima geração. Quando ele tiver os filhos, que foi aquele modelo, se ele não redimir, se ele não conseguir entender que a pessoa pode dizer o que ela quer comer, é claro, tem que comer o que tem, né? Eu até brinco, qual é a comida, quando eu venho em algum lugar, que você não gosta, pastor? Só tem um tipo de comida que eu não gosto. Se vocês forem me convidar, me avisa. É a que não tem. O que tem, né, Tom? A gente dá um jeito de... Né? Mas você pode definir o tanto que você vai comer. E eu fiquei bem chocado quando eu soube disso. Eu digo, poxa, deveria ser bem difícil, né? A pessoa não podia dizer nada, porque perde e ganha. Né? Se você der uma opinião errada. Segundo, que ele chama, achou aí, Léo? O dominador. Ele disse que o dominador é idêntico ao primeiro, lá, o vencedor, né? Só que é uma pessoa que controla a conversa. Você já teve com alguém assim? Que você não consegue falar? Ela está sempre, né? Sem parar. E ali ela fere aquela regra que a Bíblia diz, né? Eu acho que é Tiago que fala, né? Não, é Provérbios. Seja tardio para falar, né? E esteja ali disponível, disposto, né? A ouvir o tempo todo. Ou seja, ele fala, seja pronto, né? Pronto para ouvir. Quando nós invertemos a regra, é difícil. Eu, inclusive, quero até desafiar vocês hoje de que nós pudéssemos fazer uma tarefa. Eu já vou até antecipar essa tarefa, eu ia falar mais na frente dela, que é você experimentar ouvir mais. Eu estou tentando fazer isso. Eu sou um cara que fala mais do que a minha esposa. Ela reclama que lá em casa eu sou o contrário. Mas é interessante, quando eu fico calado, ela diz, está tudo bem? Porque eu converso mais que ela, né? Eu acho que pela minha questão profissional, eu sempre fui dessa área mais de ter que falar, de negociar, né? Mas é muito complicado quando você vai tratar num conflito com alguém que é dominador, que ele não te deixa falar. Provérbio 18:2 diz assim, não tem prazer no entendimento, senão em externar aquilo que está no seu interior. Pessoas que falam muito acabam tropeçando nas palavras. Terceiro, ele fala sobre o terceiro os amantes da paz. Nós já falamos sobre isso, eu não vou me deter muito aqui, né? Os amantes da paz são aqueles que fogem do conflito. Por que ele foge do conflito? Porque ele não tem coragem de enfrentar a verdade. Porque ele não tem coragem de colocar na mesa o que tem que ser discutido. E ele acaba dizendo, do jeito que você quiser, tá bom, Renatinho. E, na verdade, é um covarde, porque eu penso que você tem que ter, no momento que há um conflito, de repente, de um interesse, de uma decisão a ser tomada, você precisa ter coragem de colocar a sua opinião e chegar num acordo. A Bíblia diz que não se pode andar juntos se não houver um acordo. Então, o amante da paz, ele foge de problemas, mas ele também não resolve o conflito. Eu tenho muita preocupação com esse tipo, gente boa, porque, por exemplo, num casamento, muitos casamentos acabam e você diz, poxa, mas parecia que eles estavam tão bem. É porque havia ali, primeiramente, um dominador, um vencedor e também um amante da paz do outro lado, que não se posicionava. E quando explode é de uma vez, não tem mais como corrigir. O quarto que ele fala é o desdenhador. Esse cara é difícil conversar com ele, porque ele sempre desdenha, ele minimiza o problema, ele diz assim, pô, tu está fazendo tempestade num copo d'água, na verdade ele não quer resolver o problema.
Você já enfrentou uma situação assim? E pessoas que realmente gostam de resolver problemas, para elas é um incômodo muito grande. Ela pode dizer, nós precisamos conversar. Então, esse cara, sim, ele minimiza os problemas. Ele não enfrenta, ele diz que aquilo ali, você está vivendo ali uma tempestade em copo d'água e tal, né? Tito 2,15 diz um versículo que é interessante, que Paulo orienta a Tito dizendo assim, ensine essas coisas, encoraje os irmãos a praticá-la, corrija-os com autoridade, não deixe que ninguém te ignore. Então, quando uma pessoa desdenha do que você está falando, ele não está dando valor nem atenção a você. Sabe, eu gosto de falar algumas coisas que eu aprendo de mim mesmo. Coisas, inclusive, eu estou falando de coisas não bíblicas. Quando muitas vezes quem mais está do lado da gente, que é a nossa esposa, ela percebe. E às vezes eu tenho um hábito de estar respondendo uma mensagem ou outra, que é um monte de coisa atrás da outra. E quando eu noto que ela me olhou, eu já, para mim, é o sinal. É um tipo de desdém. É um tipo de ignorar. É muito ruim. E às vezes eu faço isso. E eu estou trabalhando. Está aqui uma coisa que não é bíblica e que eu estou vacilando, né? E que eu preciso trabalhar. Talvez vocês também tenham. Gente, se você não admitir, você nunca vai mudar, gente boa. Você precisa ter coragem consigo mesmo, não seja covarde, dizer, não, eu estou errado, eu preciso consertar isso aí. Não importa se é o pastor, se é o líder, não importa. Se é o pai é que tem que corrigir mesmo. E ter coragem de dizer, meu filho, eu estou errado. Peraí, deixa eu prestar atenção no que você está falando, senão a gente vai criar um conflito ainda maior. Um outro que ele coloca aqui é o evasivo. Ele tenta distorcer a conversa, com palavras e expressões ambíguas, com o objetivo de distorcer as palavras. Um bom exemplo disso aqui é Abraão e Sara. Lembra daquela história com Faraó? Ele dizia, olha, diz que é minha irmã. Na verdade, qual era a verdade? Minha irmã, diga que você é minha meia-irmã. Mas o que ela era mesmo? E por que ele não dizia que ela era a esposa? Com medo de morrer. Então ele estava preocupado com ela ou com ele? Pois é. Então ele não tinha coragem, ele era evasivo, falava as coisas superficialmente, não dava o recado todo, porque ele queria se proteger. Quantas vezes nós fazemos isso, né? O outro que ele cita, que é uma atitude não bíblica que nós devemos vigiar, e se estiver fazendo, tentar mudar, é a transferência de culpa. A transferência de culpa é o truque mais antigo da história. Vocês lembram disso? Deus chega lá no Éden, né? E diz, comertes da árvore, do fruto da árvore que eu falei para você não comer. E o que Adão respondeu? Foi ela. E detalhe, foi a mulher que tu me deste. Ela pediu para eu comer e eu comi. E aí a mulher foi logo dizendo, mas a serpente me enganou. Gente, por que é tão difícil a gente assumir os nossos erros? Por que nós temos tanta covardia? Você sabe, na hora que você diz, a culpa é minha. Gente, o pessoal já quer te perdoar. O pessoal já quer consertar. Agora, quando você começa a transferir culpa, a tendência é endurecer. Então, aqui estão algumas pequenas orientações que você pode tratar na sua casa. Cara, se tu está errado, corrige rápido. Agora, se é uma situação muito difícil, ou mais difícil do que o comum, e você não sabe como chegar, eu já tive situações assim. Então, você primeiro tenta consertar com Deus, e pede a Ele para te dar uma ocasião para consertar com a pessoa. Mas o importante é que você trate logo no seu coração. Não deixe aquilo se tornar um comportamento, um hábito, ou, na verdade, um mau hábito. O sétimo que ele fala é o manipulador. Esse usa muitas técnicas, né? Na intenção de que o outro se sinta culpado, né? Transfere a culpa para o outro através de argumentos, ou tenta achar uma maneira de
colocar uma emboscada para a pessoa se sentir sem saída, de maneira que ele manipula. Eu acho muito, muito interessante os embates dos fariseus com Jesus. Lembram daquele que eles contam uma história lá, dizendo, olha, o cara casou 7 vezes, a mulher matou todos os irmãos, e lá no céu, ela vai ser mulher, ela vai ficar com qual? E aí Jesus disse, poxa, lá no céu vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Lá no céu não se casa e nem se dá em casamento. O manipulador, ele tenta encontrar meios de que você não consiga avançar, de modo que ele continue no controle, manipulando, e o conflito não é resolvido. Estão ligados, não? Bom, o outro ponto aí do texto é as pessoas problemáticas do livro de Provérbios. Eu tenho animado o nosso povo aqui a ler Provérbios todos os dias. Eu até vou voltar a postar lá no grupo, não sei se vocês lembram, lá no grupo do WhatsApp, todo dia eu colocava um versículo, né? Palavra de sabedoria, que era um provérbio daquele capítulo do dia. E Provérbios, como vocês sabem, é um livro prático, e ele fala muito sobre comportamento. Fala muito sobre esses tipos, né? E alguns que repetem tanto a sua atitude, aquele comportamento, ele acaba gerando um nome, né? Uma característica que identifica aquela pessoa. Por exemplo, no Provérbios, o insensato ele vai chamar de tolo. Na linguagem amazonense seria um leso. Né? Tu é leso, é? Não é verdade? Então, se o cara mente muito, ele diz, lá vem um mentiroso, vamos ver qual é que ele vai trazer agora. Né? Não é verdade? Ele vai trazendo, ele vai gerando o nome que, na verdade, identifica por aquilo que é mais comum naquele comportamento pecaminoso. E isso aqui são comportamentos pecaminosos. Então, aquele que pega as coisas hoje, vamos dizer, lá vem um ladrão. Ladrãozinho. Vocês já ouviram isso? Ou chama o cara de prostituto ou prostituta, né? Porque parece ter se tornado uma característica dele, o trapaceiro, e outras coisas mais. Então, ele destaca aqui alguns nomes que Provérbios traz para que nós possamos, quem sabe, nos identificar, e se você se identificar, você precisa corrigir. O primeiro que ele fala é a pessoa iracunda, né? É aquela pessoa que vive facilmente irada. Lembra, tem alguém aqui, talvez não tenha ninguém aqui, que vai dizer assim, estou de cabeça quente. Fala comigo, não, eu estou de cabeça quente. O cabeça quente, impressionante. Ele não tem tolerância zero, ele não raciocina, ele não pensa, ele normalmente chuta o pau da barraca antes da hora. Estão ligados ou não? É ou não é? O cabeça quente, se ele for um cara que tem alguma sensibilidade, é um cara que vai pedir perdão. Ele vai ter que pedir perdão muitas vezes, porque ele não consegue controlar o seu ímpeto. Eu sempre falo assim, amados, quando eu acho que eu vivi boa parte da minha vida como um cabeça quente. Até falei que queimou um pouco, né? Porque eu precisava decidir as coisas rápidas, então isso era uma desculpa para eu, muitas vezes, não tratar as coisas da maneira correta, e eu acabava cometendo alguns erros em casa, no trabalho, e depois tinha que chamar e dizer, cara, me desculpa, eu acabei exagerando, falei o que não devia, me desculpe, eu agi mal. Isso bem recentemente, né? Mas nesse tempo aqui, lá atrás, não, era chutava o pau da barraca de primeira. E eu quero ler um provérbio 15, 18, está aí? Quem se ira, que faz? Facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Coloca numa briga 2 pessoas assim que você vai ver como o cara que ele tem paciência, uma coisa que ele vai fazer, ele não vai ficar falando sem parar. É bem capaz de você, se você for o cara que fala mais, de você ficar sem graça, porque ele vai ficar calado te olhando. E você sabe que isso é treinado? O pessoal que trabalha com atendimento, por exemplo, quem trabalha com atendimento
de cobrança, de vendas, online. Alguém já trabalhou com isso aqui? Já, né? Não é treinado? Você é treinado para quê? Para falar ou para ouvir? Para ouvir. Você tem que ouvir. E aí o cara diz, poxa, eu estou uma hora aqui esperando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Senhor, nós pedimos desculpas, é que tem muita gente sendo atendido agora, em que eu posso ajudar? Não, 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 não. E a pessoa vai acalmando, você vai ver que, mesmo que o agitadão lá, né, que o cabeça irancuda, o cabeça quente, esteja nervoso, à medida que essa pessoa que Provérbios fala, quem tem paciência, acalma a discussão. Então, se lá na sua casa, o patrão ou a patroa tem essa tendência, o que você vai fazer agora? Fale manso, paciência. Você tem razão. Mesmo que ela não tenha razão, você tem razão. E depois, quando você conseguir acalmar a pessoa, você vai conseguir mostrar para ela o que é a verdade para resolver o conflito. Senão, depois vai acontecer de novo, e aquilo vira realmente um vício, um hábito, um mau hábito. O outro, a pessoa perversa, Provérbios fala, Provérbios 16, 28. Essa pessoa perversa de Provérbios, que é um comportamento que devemos evitar, ela é uma difamadora, ela separa amigos, ela destrói relacionamentos, ela vive pecando porque ela procura briga o tempo todo. Provérbios 16, 28, colocou? O perverso, vamos ler juntos? O perverso semeia discórdia. Eu quero um leitor, vou contratar você. O perverso semeia discórdia, o que mais? Então, esses são dois tipos, né? Mas o perverso, ele não dá valor a relacionamentos, né? O próximo, o amante da transgressão, Provérbios 17, 9. Essa pessoa, Provérbios, dá o nome, Provérbios 17, 9. Vai pondo aí, Laelzinho. Essa pessoa é rebelde, ama o pecado e a contenda. Ela vive pecando e procurando briga. Ela atrai briga. Domingos, quando eu era mais novo ainda, garoto mesmo, eu nunca esqueci um rapaz que ele tinha isso. E ele gostava de jogar bola. Quem já jogou bola comigo sabe a técnica, sabe, né, Flávio? Isso é inveja, você está vendo? Estou brincando. Mas a minha brincadeira quando criança era jogar bola. E tinha esse rapaz, mas ele não gostava, ele não conseguia jogar normal. E como eu jogava bem, a vontade dele era me quebrar, que a gente falava isso, né? E eu conseguia sair sem me quebrar. Um dia ele pegou uma briga com um cara lá, Rafael. Gente, eles ficaram tão irados um com o outro que eles se mordiam. Mordia mesmo, igual um cachorro, igual um animal. Eu nunca esqueci aquilo, né? O cara era extremamente perverso, transgressão, né? Ele é amante da transgressão, né? Ela causava briga. Quando eu era na minha adolescência eu li um livro de um cara que se converteu, ele também era da luta e ele fazia artes marciais. Raul Ries, eu acho que é o nome dele. E esse cara, ele tinha muita ira, e ele não gostava de crente. E ele casou com uma mulher que se converteu. E ele dizia para ela não ir para a igreja, ele maltratava a esposa dele, mas mesmo assim ela ia para a igreja. E um dia ele disse que ia acabar com ela naquela noite. E quando ele chegou em casa, ela tinha ido para a igreja. E ele ficou esperando Charles, a esposa. Pensa num homem cheio de ira. E enquanto isso ele ligou a televisão. E o pastor estava pregando. E Deus alcançou ele naquela noite. E eu realmente nunca esqueci de que pessoas que vivem esse nível de transgressão, de ira, de pecado, eles precisam do Senhor. O pior, gente, é que há crentes que já estão na igreja, que manifestam esse tipo de comportamento. O outro é o tolo e o obstinado. Esse pouco aprende. Provérbio 18, 6. Aqui ele coloca como se fosse uma pessoa estúpida, não compreende ou pensa.
Ele fala que esse cara ele atrai açoites, ele sempre faz escolhas erradas e sempre se envolve com encrencas. Então, aí, o que diz aí? As As- palavras do tolo o envolvem brigas. Ele pede para receber uma surra. Pois é, né? Tem uma tradução que diz açoite. Olha, o que é as palavras do tolo o envolve em brigas. É aquele camarada que, de fato, tropeça nas palavras e é ofensivo. O outro que ele fala, Provérbio 17, 28, o tolo moralmente deficiente. Esse tipo aqui, quem tiver o livro, tem uma descrição muito boa lá na página 254, 255. Né? Quando esse camarada abre a boca, ele já traz problema. É uma pessoa extremamente desbocada. Aí, ó, o contrário, até o insensato passa por sábio quando fica calado. Na boca fechada. Fechada até parece inteligente. De boca fechada até parece inteligente. Vejam, eu quero incentivar a todos nós que estamos aqui hoje a treinarmos ficar um pouco de boca fechada. Há quem diga que Deus nos deu 2 ouvidos, né? Para que, de fato, nós possamos ouvir mais e falar menos. O outro tipo que ele dá aqui é o escarnecedor, Provérbio 22, 10. Escarnecedor, aquele cara que é extremamente crítico. Eu já tive gente aqui no nosso ministério assim. Graças a Deus que saiu. Às vezes ele parece que vai ajudar, mas é um causador de problema. Ele atrapalha a liderança, ele desvaloriza o que se faz, ele fala mal, ele é resistente, submete. E Paulo diz, né, a melhor coisa que se tem a fazer é afastar esse tipo de pessoa. Gente, tem alguns tipos que não vale a pena investir. Você tem que orar apenas por ele. Os caras não vão se emendar tão cedo. É alguma coisa realmente muito, muito profunda na vida dessas pessoas. O outro que ele fala, Provérbio 26, 21. O homem rixoso. Vocês já ouviram falar da mulher rixosa, né? Aquela que é igual uma goteira, tem o homem também. O homem, lê aí para nós, 26, 21. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Pois é. Tem uma tradição que diz que é como conter o vento. É tão difícil quanto conter o vento. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo que tinha isso. Eu não sei se nós temos alguém aqui, mas é aquele tipo de pessoa que não pode ser jamais contestada. E era um camarada que fazia serviços em casa, né, de pedreiro, e se tivesse que chamar a atenção dele, já era difícil. Deve ter alguns desses lá, né? Porque se você dissesse, pô, eu não quero que faça assim, mas eu que sei fazer. E teve um que disse assim, olha, a última vez que alguém falou isso comigo, ele não está mais aqui para contar a história, não. Digo, o cara é cheio. Não tinha aquele ditado, Heraldo, tu que é mais jovem, e assim, cara, ele tem uma rixa, rixa com aquele cara ali. Ele não pode se ver. Significa que o cara tinha um problema com aquela pessoa, por isso que ele é o rixoso. Ele se irrita com tudo, fala. Ele faz confusão com tudo. Né? Essa pessoa, dificilmente a gente consegue tratar o conflito. Não é fácil tratar com pessoas assim. E o outro que ele chama é o homem iracundo. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas ele dá um outro nome aqui, Provérbio 29, 22. Lê aí para nós. A pessoa irada provoca conflito. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. Olha aí, perde a calma quando? Facilmente. Lê para mim, põe aí para mim, Provérbio 22, 24 e 25. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá isso aprenderá a aí. ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Então, aí uma dica valiosa. Se tem alguém lá no teu trabalho que tem isso, eu vou te falar uma coisa, arruma outra pessoa para você ser amigo. Se tem alguém lá na tua rua que tem isso, evita ser amigo dessa pessoa. Eu estava vendo, acho que o Brasil Paralelo está agora com um filme novo de um cara que era
sei se é Pedrinho o Matador, é esse? Não sei se vocês ouviram falar, alguém ouviu falar? Né? Que ele matou o primeiro com, parece que 18 anos, né? Um primo. 14 anos, né? Parece que o cara derrubou ele, né? Ele disse, vou te matar. E depois ele matou o pai dele, eu acho que os pais, né? Então você imagina, gente, é um homem iracundo. Você não vai dobrá-lo assim, não, é só na oração. Então aí estão as atitudes antibíblicas que nós temos que estar atento, né? E aí ele fala também sobre algumas outras coisas que eu acho bem interessante citar aqui rapidamente. Essa fase do livro, ela tem muita dica, por isso que eu quero que vocês leiam. Eu estou dando aqui um panorama, não dá para a gente aprofundar tanto por conta do tempo, né? Mas uma que ele fala, uma das virtudes internas, que vocês precisam, de repente, olhar lá no livro para aprofundar mais, que dificulta você tratar o conflito, é o medo. O autor coloca assim que o medo possivelmente é o maior obstáculo de tratar o conflito. Você sabe aquela mulher que tem medo do marido e que ela não consegue dizer nada? Ou então aquele filho ou filha que tem medo do pai, que não consegue externar o que pensa. É algo extremamente difícil de convívio. E uma das coisas que eu penso a respeito desse comportamento que mete medo, como nós falamos, é o amor. O próprio João diz, no amor não existe medo. Portanto, aquele que não ama não é aperfeiçoado no amor. Então, eu acho assim muito interessante que se alguém tem passado por isso, de uma intimidação tão grande, que tem medo, ore por isso, porque isso não é de Deus. Não é um comportamento saudável. Você tem que ter medo de pecar, você tem que ter medo de ser desleal, desonesto, você tem que ter medo de mentir. É disso que você tem que ter medo, mas não de uma pessoa com quem você convive, né? No entanto, às vezes, a pessoa do outro lado não é muito fácil. E você tem que avançar para trabalhar esse empecilho e vencer o conflito para que realmente haja paz. O outro ponto que ele fala é sobre amargura. Amargura. Pessoas que não perdoam, elas carregam muita amargura. Amargura causa doenças orgânicas. A falta de perdão, pessoas que não perdoam, muitas delas têm graves problemas de pressão, até câncer. Eu conheci uma mulher, mora em outra cidade, que ela foi traída pelo seu esposo e ela nunca perdoou, mesmo quando ele se arrependeu. Ela morreu sofrendo muito, porque ela não conseguia perdoar. Eu estava ouvindo um documentário, tem na Netflix, pessoas que vivem, pessoas centenárias, né? E uma das senhoras lá que foram entrevistadas, japonesa, ele perguntou qual é o segredo da sua felicidade. Ela disse, eu não fico com raiva. Uau, eu anotei. Eu estou sempre brincando. Eu estou sempre feliz. E eu tento fazer as pessoas ficarem felizes. Então a ira faz mal. Gera amargura. A falta de perdão gera amargura. E lá em Hebreus ele diz que é uma raiz. A raiz de amargura, às vezes, é muito profunda. Você está vendo o que está acontecendo aqui na superfície porque você não resolveu uma questão que tinha que ser tratada lá atrás. E aí você talvez fique com depressão triste, dizendo que está com depressão, com fobia, com ansiedade, e muitas vezes está ligado com aquilo que não está resolvido. E precisa ser tratado, não com remédio. Tem coisa que é com remédio, tem coisa que é do coração. Ok? O outro ponto que ele fala aqui é atitude defensiva. São pessoas que odeiam ser repreendidas e não gostam de ser corrigidas. Gente, fala uma coisa para mim. Tem alguém que é tão perfeito que nunca vai ser corrigido? Não é? Nós precisamos ter consciência que você pode falhar. E quando você falhar, você tem que ser
honesto e dizer, eu errei, eu quero consertar. Quase tudo isso aqui eu já fui, tá, gente boa? Estou exagerando um pouco, mas um bocado. E eu lembro que, às vezes, quando eu era duro com o meu filho, e eu ia pedir perdão, eu disse, poxa, mas o senhor fez de novo. Eu digo, pois é, mas se eu fizer de novo, eu vou vir aqui de novo pedir perdão. E você tem que perdoar, porque a Bíblia diz que você tem que perdoar. Eu vou melhorar. Eu dizia para ele, porque eu não conseguia, no começo, dar a resposta como eu gostaria. Eu falhava. E eu ia lá e dizer, não, agora eu vou tentar de novo. Me desculpe, eu errei. O outro que ele fala é a falsidade. O que é a falsidade? É a pessoa que falsifica ou ela oculta a informação. Ela não diz toda a verdade. Ou ela distorce a verdade. Você não consegue lidar bem com isso. Gente, eu vou te falar, tem muitas pessoas, e muitas delas estão entre nós nas igrejas, que são fera para mentir, para falsificar. E enquanto você não confronta, o conflito fica lá. Não demora muito, volta de novo. Um outro que ele fala é o desdém, né? Pessoa que despreza, que menospreza. Lembra quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Não deixa que ninguém despreze. E aí que está, muitas vezes, meus amados, você tem que se posicionar. E quando alguém disser assim, mas olha, você fazia isso, você disse bem, eu fazia, eu não sou mais essa pessoa. Eu fui assim, eu sou uma nova pessoa. Você não aceita. E nem que te menospreze, que digam que você não é capaz. Você diga, eu sei que eu sou capaz, eu vou seguir. Porque se você aceitar, meu querido, é complicado. Você pode se tornar aquilo que você nem não é. O outro ponto que ele coloca é o desprezo, que é quando a pessoa rejeita, te vê como incapaz. Gente, a rejeição é cruel. Alguém já teve experiência de rejeição? Não tem vergonha, não. Eu já tive. Eu acho que todo mundo já teve na vida, né? Em algum momento. Mas a Bíblia diz que Jesus ele foi rejeitado. Pensa num ser que foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos em alguns momentos, depois eles se converteram. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Por isso que a descrição de Isaías 53 é dizer que ele era o mais rejeitado entre os homens. Homem de dor e que sabe o que é sofrimento. Então, queridos, você pode, de repente, se sentir rejeitado, mas eu queria te dar uma dica aqui, quando você se sentir assim. Você ora, você vai dizer, Senhor, eu sei que o Senhor me aceita como eu sou. Eu sei que o Senhor me ama como eu sou. Mesmo que o Renato, vou pegar o Renato para dar um exemplo, esteja me rejeitando, achando que eu não sou capaz, eu quero dizer diante de ti que eu sou capaz, que tu me tornas capaz. E não aceite isso sobre você, porque de fato Deus te aceita. Não é? Outro que ele fala é sobre suspeita, aquela pessoa que conclui as coisas com uma conclusão infundada ou com algo que ela desconfia, que não tem ainda nada fechado, né? E ela já sai rotulando, já sai dizendo que a pessoa é assim, assada. Gente, se você já passou por uma experiência dessa, eu tenho certeza que não é nada agradável. Suspeita. Nós estamos vivendo isso no nosso Brasil. Pessoas que estão sendo condenadas e presas por uma suspeita, e às vezes suspeitas até criadas. Infelizmente, não é só no Brasil, não, tem em outros vários lugares. Estou falando de uma maneira que todos veem, mas às vezes os rótulos surgem dentro de casa. Não é uma maneira adequada de resolver um conflito. Outra, o ódio. O ódio, a pessoa que persegue implacavelmente. Quando eu trabalhava empregado das empresas, eu sempre tinha atitude de liderança. E eu percebia que aquilo incomodava meus chefes. E eu notava que alguns deles procuravam se combater aquilo, não profissionalmente, mas com uma perseguição, algumas vezes até implacável. E eu lembro, Marquinho, que eu
num dos momentos mais difíceis profissionalmente, eu dizia assim: eu vou responder com mais competência. Não era muito crente, não, aquela minha atitude, porque estava cheio de orgulho, não é? Mas era a maneira que eu consegui naquele momento, para não perder o emprego, era dizer: eu vou conseguir, mas eu não vou aceitar essa posição de ódio que vem contra mim. Outro ponto é a aspereza. Uma pessoa estúpida, duro, excessivo, né? Hoje a minha esposa fez um comentário de uma pessoa assim, ela foi numa repartição e ela disse assim: meu Deus, aquela pessoa não deixou nem eu entrar. E desceu aquela unção do Sansão. Sabe qual é, né? A unção do Sansão, né? Que ele abre o leão pela boca e rasga no meio, né? E eu disse: o que houve? O cara já quer logo. E eu disse: pois é, mas eu não estou querendo brigar com ele, eu só quero saber por que ele não deixou você entrar. Deve ter alguma razão para isso. Você perguntou? Isso é uma área pública. Mas aqui o camarada tinha uma aspereza, uma estupidez. E algo que é muito fácil, muitas vezes, de resolver, gera um grande problema. E aqui fica uma dica para você: procure nessas horas ser gentil, encontrar uma maneira mais agradável de falar, se ponha no lugar daquela pessoa. Eu sei que para muitos desses tipos não é fácil, mas para você é possível. Ele também coloca aqui sobre irracionalidade. A pessoa que é incoerente, que é inconsequente. Sabe o que é o irracional? Aquele cara que não cede. Não cede. Ele só enxerga daquele jeito. Recentemente eu passei por uma situação com uma pessoa assim. E eu disse: cara, você já pensou que tem outras possibilidades de tratar isso? Graças a Deus a pessoa ficou calada e me ouviu. A pergunta certa: você já pensou que tem outras possibilidades de avaliar, de verificar isso? Eu raciocinei desse jeito, você está raciocinando de um jeito diferente, ou seja, já tem dois jeitos, pode ter um terceiro jeito. Estão ligados, não? Conseguiram entender o que eu quis dizer? Nesses momentos, foi uma coisa de fato real, não tem muito tempo, eu estava preparando um texto para mandar para a pessoa, ela estava num outro lugar, numa outra situação, eu tinha que resolver com ela. Quando Deus mandou ela me ligar, eu digo: glória a Deus, vai ser agora. Aí eu consegui resolver em paz, mas ali havia uma posição de irracionalidade. E, por fim, o incompassivo. Quem é o incompassivo? Não sente a dor do outro. Gente, nós estamos vivendo um tempo, agora, cada vez mais, de muita gente pedinte, não é? Vocês notam isso? Onde você chega, camarada, não está fácil. Isso é uma expressão aí do que está acontecendo na sociedade. E semanalmente a gente abençoa pessoas. E a minha esposa ela é muito mais sensível na rua do que eu. Eu sou mais sensível para situações que eu conheço, entende? Mas ela, se tivesse um saquinho de tutu na bolsa, ela ia sair distribuir. E eu digo para ela, eu disse: deixa eu te falar uma coisa. Quando eu sinto que é para ajudar, eu ajudo. Mas se eu não ajudar, não tenha dúvida que Deus vai mandar outra pessoa, se de fato ela precisa. Eu também não preciso me sentir culpado, porque eu tenho que ajudar todo mundo. Não dá para você dar conta de todo mundo. Vocês lembram daquela situação quando a mulher ungiu os pés de Jesus com um caro perfume? Né? O que é que os fariseus disseram? Até Judas. Pô, poderia vender isso aí e dar para os pobres, né? Mas Jesus disse: os pobres vocês têm o tempo todo. Ela está me preparando para a sepultura. Vocês não estão entendendo, não, o que está acontecendo. É muito além. Então, a gente precisa ter a compaixão, saber se mover na hora certa, porque até para você ajudar, você tem que ter uma sensibilidade, uma direção de Deus, né? Mas o ponto principal é se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Você
já... Quanto tempo faz que você não sente fome? De verdade. Levanta a mão. Quem sentiu fome? Já passou fome? Alguém já passou fome? Eu já, quando criança. Eu agradecia a Deus quando eu chegava da aula que tinha um pouco de açúcar e farinha, misturava tudo e comia. Quem já fez essa comida gostosa? Eu quero falar um pouco sobre reações não bíblicas ao conflito, que são as questões externas. Eu vou falar bem rápido isso aqui, porque eu recomendo que vocês leiam. Se você realmente quer sair desse nível que você está, parar de brigar, tratar as coisas de maneira equilibrada, você precisa buscar conhecimento. E uma das nossas motivações aqui é animar você a buscar o conhecimento. Teve algumas coisas que nesse estudo aqui, Deus falou muito comigo no meu comportamento. Tem falado muito comigo. Uma delas é ouvir mais. Uma delas é respirar fundo. Se é daqueles, Mois, tu que dirige o dia todo, que o cara que fica xingando o cara que nunca te ouve, puxa, me cortou de novo. O cara parece que não está vendo que eu estou aqui e o cara não está ouvindo. Você já tem essa? Um por família, tá? Porque não tem um para cada. Eu acho que não dá um para cada, mas um por família eu acho que vai dar. Vai distribuindo aí enquanto isso. Então, o grande ponto, gente, é a gente conseguir discernir, como eu dei ainda há pouco um exemplo, de uma pessoa irracional, inflexível, que eu fiz uma pergunta. Hoje mesmo, falando com uma pessoa, ela me entendeu mal. Eu falei uma coisa, para você ver como essa questão da fala, da comunicação, não é fácil, é um desafio. E aí eu mandei a mensagem para a pessoa, era no áudio, a gente troca, né, mensagem. Não, mas eu já lhe expliquei que não é assim. E eu estava ocupado naquele momento. E eu disse, eu já entendi tudo que você falou, eu só estou dizendo que está autorizado, na hora que você achar conveniente, você faça, mas a pessoa achava que eu estava dando uma ordem para ela, que ela tinha que fazer naquele momento. Aí eu marquei a mensagem e disse assim, você observe aqui que eu estou dizendo, quando for conveniente, faça. Só que eu tinha colocado por escrito, digitado, né? Eu marquei a mensagem e gravei o áudio. Muitas vezes, nós não discernimos pela pressa. Nós não prestamos atenção no que o marido falou, no que a esposa falou, no que o filho falou. Então, a gente faz logo o que é mais comum, o quê? Dá-lhe uma patada. Não é não, Rafael? Dá-lhe uma patada. Simplesmente aquela patada poderia ser evitada, né? Mas olha só, coisas que não é fácil num conflito. Interrupção. Tiago diz o quê? Seja tardio para e pronto para ouvir. Pode colocar Provérbios 18, 13, Laelzinho, por favor? E aqui eu vou reforçar a tarefa. Deixe o outro falar. O aconselhamento bíblico tem me ensinado isso. Porque a principal coisa que nós fazemos no aconselho bíblico é ouvir. A gente precisa ouvir. Né? É óbvio que tem os momentos que a gente dá um comando, e tem momentos que você, às vezes, é um pronto-socorro, você tem que falar, realmente dar instruções. Mas não é fácil você ficar ouvindo. Mas isso é o mais sábio. Deu certo, Domingos? O outro lá que eu já falei, o julgamento precipitado, julgar as motivações. Deixa eu ver o que mais que seria interessante falar com vocês. As generalizações. Não sei se na tua casa, no teu relacionamento, você tem aquela pessoa que diz assim, você sempre fala isso. Né? Você sempre faz assim. Ou você nunca chega, você nunca fecha a porta. Você nunca chega no horário. Ou aquele diz assim, você é sempre assim, Rafael. Esquece as coisas, dando um exemplo. Você é sempre assim comigo. E não é sempre. Não tem como uma pessoa ser sempre daquele jeito. Mas você cria
generalizações empoderadas e tenta colocar um rótulo. Agora falando de mim, eu não aceito isso. Digo, olha, não é sempre. Você precisa dar uma palavra sobre isso, combater com sabedoria. Não é sempre, foi agora que aconteceu. Porque se você deixa, gente boa, daqui a pouco você não consegue se mexer, se mover. O outro ponto é falar muito. Já vimos que falar muito é pecado, né? Pessoas que não aceitam correções. Mas isso aqui vocês já estão instruindo hoje, né? Fique em silêncio, fale na hora certa. Um outro ponto importante é o desrespeito. Preste atenção nisso aqui. Pode ser quem for, meu amigo. Existe um nível de respeito que é protetivo para você. O respeito, quando você tem respeito, isso gera autoridade. Quando você perde o respeito, seja em qual relacionamento for, cara, as estruturas estão abaladas. Nunca deixe que avance o desrespeito a ponto de você perder de fato o respeito. Como é que resolve isso, pastor? Então, você tem que tratar o conflito. Você tem que resolver. Lembra que semana passada nós vimos o que estava por trás de cada reação do esposo, da esposa e do filho? Por que eles estavam agindo daquela maneira? Aí que nós descobrimos que um tinha a ver com preguiça, né? O outro tinha a ver com desonestidade. A pessoa, o que estava por trás era um caráter desonesto. Isso é uma atitude pecaminosa. E o outro filho era uma rebeldia, né? Atitude pecaminosa. E quando você desrespeita, o que vem de verdade? Ira. Você imagina o seu filho te dizer uma coisa que você vê que é um desrespeito? E se for o contrário? Você, por exemplo, que é outro ponto, chamar atenção na frente de todo mundo. Isso é o quê? Isso é aconselhável ou não? É o quê? Um desrespeito. Porque aquilo que talvez aquela pessoa, mesmo que ela tenha errada, diz respeito a ela, não a cidade toda, ou a sala toda, ou a comunidade toda. Chame ela no canto e trate. É assim que se resolve o conflito. Outra coisa que também eu acho que é relevante nós tocarmos, quando o cara desenterrar coisas do passado, coisas que já foram tratadas, e na hora da raiva, ele ou ela não tem o que dizer, diz, mas tu, pontinho. Ei, vem a ira. Eu conheci uma família de mulheres que todas se separaram. Incrível. E o que estava por trás? Desrespeito. Não respeitava o marido, trazia para hoje coisas que tinham sido resolvidas lá atrás, lançava em rosto. Isso, gente, eu vou usar uma expressão forte. Isso é burrice. Cara, não traz não, usa outro argumento. Não vem dizer coisas que já foi resolvido, que você vai desencadear uma ira naquela outra pessoa, né? O que mais que eu posso citar aqui para vocês? Quando você vê certos momentos de conflito que você não tem como vencer, tem pessoas que usam o que ele chama de especulações proféticas não bíblicas, né? Ele diz, você não vai prestar, tu não vai dar para nada que presta. Gente, não fale isso. Coloca aí Filipenses 4:8. Filipenses? Tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essas são as profecias que nós devemos dar para nós mesmos e para os outros, e não que a pessoa vai dar em coisas erradas, né? Precipitação. Provérbios 29:20. Estamos terminando, tá, gente? Nesses pontos aqui importantes. Gente, tome cuidado com isso.
Aí, ó. Há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. Se dizia, havia um ditado, né, que as palavras são como flechas. Quando lançadas, não dá mais para recolher. Então, quando você fala sem pensar, você pode gerar grandes ofensas. E aí, quando alguém diz aquela palavra que você olha para ela e diz: o que é que você falou, Rafael? Você já viu que a casa caiu, não é? Repete o que você... Você já viu situações assim? Porque falou sem pensar. Aí vai querer remendar. Não, não foi isso que eu quis dizer. Não, você já disse. Tem pessoas que viram as costas e acabou. É difícil depois recuperar o relacionamento. A questão da desonestidade na hora de um conflito. Cara, a desonestidade, ela é firmada no que não é correto, no que não é íntegro. Ela distorce a verdade, ela omite, ela amplia os fatos. O que combate a desonestidade, gente boa? A honestidade. A verdade, dizer a verdade. Eu sempre digo assim, Charles, que a verdade, ela pode ferir, mas ela traz cura. Eu dizer uma verdade biblicamente para aquela pessoa e dizer: Renatinho, eu amo você, você é meu irmão, mas você está errado. A Bíblia diz que você tem que tratar desse assunto desse jeito. E se você não consertar, você vai se dar mal. Você quer se dar mal? Opa! O Renatinho já começa a raciocinar de outra maneira. Porque o desafio no conflito é influenciar a pessoa para uma atitude bíblica, para que ela se mova construindo a paz. Então, no final de cada um dos capítulos 9 e 10, existem 2 exercícios que você pode ler todas essas características e colocar se a sua atitude está certa ou errada. Eu recomendo, se você tem um livro, pegue uma folha, faça isso, isso vai fazer você mudar. Ou você quer permanecer como está? Eu hoje quero concluir com uma pergunta para você. Se você quisesse realmente mudar em uma coisa, se tivesse uma oportunidade de você mudar no seu caráter, no seu comportamento, não estou falando de dinheiro, de profissão, eu estou falando no seu caráter, no seu comportamento, o que você gostaria de mudar? O que você sabe que você gostaria de mudar? Nós vimos hoje aqui uma série de características que trarão dificuldades no conflito. Semana que vem nós vamos ver sobre perguntas. Vai ser dois preletores internacionais. Nós vamos trazer, deixa eu ver aqui, a semana que vem vai ser sobre perguntas para a resolução de conflito. E você tirou as palavras da minha boca. Então, essas perguntas, algumas eu já fiz aqui, elas vão te dar a chave para você resolver alguns conflitos que talvez você não está sabendo ainda como tratar, mas precisa ser tratado. Você tem que se transformar, eu e você, num pacificador. Então, a pergunta que eu quero que você leve para você é: o que eu gostaria de mudar em mim? Quando eu era criança, eu sempre via a minha mãe acordar muito cedo. E naquele momento eu já tinha uma coisa na minha cabeça. Eu lia Provérbios desde aquela época. E eu ficava louco quando eu via o provérbio dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso e tal. E eu via minha mãe acordar cedo. Então, às vezes, eu acordava até antes da hora, porque eu queria acordar antes dela. Não queria ser o quê? Preguiçoso. Porque Deus não abençoa o preguiçoso. O que você gostaria de mudar, que você precisa encontrar na palavra o que ela instrui sobre aquilo? Um exemplo, digamos que você seja mentiroso. Só um exemplo, tá? Talvez, em nome de Jesus, espero que não tenha ninguém com esse comportamento aqui. Vá para a palavra, vê o que ela fala sobre isso. Você é um cara que tudo que ganha acaba.
Eu quero mudar na área financeira, eu quero ser próspero. Vá para a palavra. Tem muita instrução, com certeza, sobre isso. Eu tenho problema com comida, eu como muito. Vá para a palavra. Tem instrução sobre isso. Falar não foi para ti, não. Ele se denunciou, foi sem querer. É isso aí. Então, gente, essa é a palavra de hoje. Eu espero que tenha trazido e traga algum. Eu orei quando eu comecei essa mensagem para que fosse uma semente que trouxesse frutos para a sua vida. Em nome de Jesus, eu espero que vocês se tornem pessoas que sabem lidar com conflito, pacificadores, e não aqueles que promovem o conflito. Amados, vamos ficar em pé, eu quero orar por você, encerrando esse momento. Levante sua mão, eu quero orar por você. Pai, obrigado mais uma vez por esse nosso encontro, por tudo que o Senhor falou a nós. Obrigado por cada alma aqui presente, cada homem, cada mulher, cada jovem, pois eles são preciosos aos teus olhos. Nós recebemos há pouco, Senhor, instrução da sua palavra a respeito do nosso comportamento, daquilo que não devemos fazer em relação aos conflitos. Paizinho, escreve na nossa mente, no nosso coração, a maneira correta de nos portarmos diante dos conflitos, para que nos tornemos pacificadores. E não tenhamos atitudes pecaminosas, Senhor, diante, Senhor, das dificuldades que nós enfrentamos nos nossos dia a dia. Eu também quero abençoar o teu povo, o trabalho das mãos deles, Senhor. Que todo o teu povo prospere, que não haja pessoas aqui, Senhor Deus, com dívidas, que o Senhor nos ajude a nos livrar das dívidas, Senhor, que nós sejamos justos, honestos com aqueles que nos dão crédito e paguemos as nossas contas em dia, que isso glorifique o teu nome. Abençoa aquele que precisa de um emprego, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, aquele que precisa de um negócio ou de clientes para o seu negócio. Nós pedimos, Pai, abençoa-nos, Senhor. Nós precisamos da sua bênção, Pai. E dá-nos um coração puro, um coração generoso. Dá-nos, Senhor Deus, a inclinação para ajudar quem tem menos, em nome de Jesus. Também te peço por nossa saúde. Senhor, nos proteja dos vírus, das bactérias que se propagam, Senhor, do invisível, que muitas vezes a gente inala, que a gente precisa também da sua proteção sobre isso, para que nós tenhamos saúde forte. Pai querido, nos leva em paz para os nossos lares e nos dá uma noite de descanso, de um sono reparador e um despertar alegre e feliz na sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.